Olá pessoal, hoje vamos falar da decomposição em valores singulares. A decomposição em valores singulares, comumente conhecida como SVD, que vem do acrônimo dessas palavras em inglês, fornece uma maneira apropriada de examinar por partes mais simples e significativas uma matriz. Vamos ver o teorema seguinte, que trata dessa decomposição. Toda matriz retangular A de ordem n por n, de posto R, pode ser decomposta em A igual a U vezes lambda vezes V transposto, em que U de ordem n por R e V de ordem m por R são ortonormais nas colunas, ou seja, U transposto vezes U é igual a U vezes U transposto, que é igual à matriz de identidade. Da mesma forma, V transposto vezes V é igual a V vezes V transposto, que é igual a uma matriz de identidade. E lambda de ordem R por R é igual à diagonal da raiz quadrada de lambda I, com lambda I maior que zero. Sendo lambda 1, lambda 2 até lambda R os autovalores não nulos da matriz A transposto vezes A, ou A vezes A transposto. E U e V são matrizes de R autovetores ortonormais por coluna, respectivamente, das matrizes A transposto vezes A ou A vezes A transposto. Aqui está a demonstração para este teorema. Não irei detalhar a demonstração, apenas deixarei na tela. Por ser uma demonstração longa, que demanda um bom tempo, o passo a passo dessa demonstração. Mas faremos o uso de algumas partes internas dessa demonstração para resolver os exemplos. Vamos usar esse teorema para resolver os exemplos que seguem. Vamos tomar esse exemplo aqui. Dada a matriz A com esses valores, segue que A transposto vezes A me dá este resultado. Encontrando os autovetores W1 e W2 e os respectivos autovalores lambda 1 e lambda 2, então a matriz lambda é encontrada pela raiz quadrada na diagonal dos autovalores encontrados por essa multiplicação. O teorema da decomposição em valores singulares nos diz que os autovetores são ortonormais. Logo, devemos normalizar esses vetores, o W1 e o W2. Como fazemos isso? V1 é igual a W1 sobre a raiz quadrada da soma do quadrado dos elementos de W1. Ou seja, W1 tem os seguintes elementos: 1 sobre 2 e 1. Então, será 1 sobre 2 dividido pela raiz quadrada de 1 sobre 2 ao quadrado mais 1. Do mesmo modo, fazemos 1 sobre raiz quadrada de 1 sobre 2 ao quadrado mais 1, que nos dá, para esse primeiro resultado, 1 sobre raiz de 5. Racionalizando essa fração, teremos raiz de 5 sobre 5. Para essa outra fração, teremos o resultado de 1 sobre raiz de 5 sobre 2. Simplificando a expressão, teremos 2 raiz de 5 sobre 5. Do mesmo modo, fazemos para V2, ou seja, W2 sobre raiz quadrada da soma do quadrado dos elementos de W2. Os elementos de W2 são esses. Logo, menos 2 sobre raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Do mesmo modo, fazemos para 1. Consequentemente, teremos uma fração para esse elemento, uma outra fração para esse elemento. Racionalizando os resultados, teremos esses valores. Então, segue que V é composto pelo vetor V1 e V2. Assim, essa coluna representa o vetor V1 e essa outra coluna o vetor V2. O 1, a gente vai fazer o uso
de uma propriedade interna da demonstração. Esta é a propriedade. U é igual a 1 sobre raiz de lambda I vezes A vezes VI. Assim, temos que o 1 é igual a 1 sobre raiz de lambda 1 vezes A vezes V1. Ou seja, 1 sobre raiz de 7 que multiplica a matriz A, que multiplica o vetor V1, que nos dá esse resultado. V2 é a mesma coisa. 1 sobre raiz de lambda 2 vezes A vezes V2, que é igual a 1 sobre raiz de 2, que multiplica a matriz A, que multiplica o vetor V2, que nos dá esse resultado. Assim, vamos ter que o vetor U é formado pelo vetor U1 e U2, que teremos esse resultado. Assim, A é igual a U vezes lambda vezes V transposto. Ou seja, U vezes lambda vezes V transposto nos dá a matriz A. Como podemos observar, a matriz A foi composta em 3 matrizes. Vejamos o exemplo seguinte. A matriz A, dada por esses valores, agora será feita a decomposição do seguinte modo. A vezes A transposto, de um modo diferente do que foi feito no exemplo anterior, onde fizemos A transposto vezes A. Aqui, A vezes A transposto nos dá esse resultado. Encontrando, novamente, os autovetores W1 e W2 e os seus respectivos autovalores lambda1 e lambda2, encontramos a matriz diagonal dos autovalores, que é formada pela raiz quadrada de 14 e raiz quadrada de 1. Lembrando que a demonstração do teorema 6, ou seja, o teorema da decomposição em valores singulares, foi feito para n maior ou igual a m, sendo n o número de linhas da matriz U e m o número de linhas da matriz V. Portanto, nesse caso, W1 e W2 são autovetores de U. Assim, normalizando, temos que U é igual a W1 sobre raiz quadrada da soma dos elementos de W1, como segue aqui, feito do mesmo modo do exemplo anterior. O 2 de maneira análoga, que é a seguinte: W2 sobre raiz quadrada da soma do quadrado dos elementos de W2. Então segue que U é igual aos vetores U1 e U2, formado na primeira coluna pelos valores de U1 e na segunda coluna pelos valores de U2. Assim, devemos encontrar os valores de V1 e de V2. Bem, aqui fazemos um pouco diferente do que foi feito no exemplo anterior. V1 é igual a 1 sobre raiz de lambda 1, que multiplica A transposto vezes U1, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de 14, que multiplica a matriz A transposta, vezes o vetor U, o que nos dá esse resultado. Do mesmo modo, fazemos para V2, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de lambda 2 vezes A transposto vezes U2, que é igual a 1 sobre raiz de 1 vezes a transposta da matriz A vezes o vetor U2, que nos dá este resultado. Assim, a matriz V é formada por V1 na primeira coluna, com esses valores, o V2 na segunda coluna, por esses valores. Logo, A é igual a U vezes lambda vezes V transposto. U lambda V transposto. Como podemos ver, esses são os resultados, que é igual a matriz A. Aqui cabe dizer o seguinte: não importa se a gente multiplica A pela transposta de A, ao invés de transposta de A,
por A, os resultados serão os mesmos. A diferença entre o teorema da decomposição em valores singulares do teorema da decomposição espectral é que o teorema da decomposição espectral exige que as matrizes sejam simétricas e o teorema da decomposição em valores singulares não há nenhuma exigência. Para aqueles que não recordam como encontrar os autovalores e os autovetores dados nesses exemplos, há uma videoaula que trata desses aspectos. Vamos ver agora como podemos decompor as matrizes usando o software R. Vamos voltar no primeiro exemplo. Está aqui. Matriz A. Vamos lá. Vamos digitar a primeira matriz. A é igual a matriz 1, 1 e 1, 2, 1 e menos 1, número de linhas igual a 3, número de colunas igual a 2. Ctrl, Enter para rodar essa linha. Vamos ver se a matriz deu certo. Deu certo. Essa é a matriz. Como decompô-la? Vamos criar uma variável chamada DEC, onde podemos jogar os resultados dessa decomposição. Vamos usar uma função chamada svd do próprio R. Vamos abrir e colocar a matriz A. Ctrl Enter para rodar essa linha de comando. Vamos ver os resultados de DEC. Aqui. Os autovalores, o vetor U e o vetor V. Como vamos separar esses valores? Bem, vamos criar a variável U, que vem de DEC, dólar, U. Variável V, que recebe o vetor V, né? Dólar, V. E o vetor lambda, que é o vetor diagonal. Então é diag, dec, dólar, D. Vamos executar cada linha. Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Vamos ver o valor de U, V e lambda. U, V e lambda. Vamos executar a multiplicação dessas matrizes para ver realmente se os resultados batem. Com a matriz A é U, multiplicação da matriz U por lambda, que multiplica a transposta de V. Tá aqui. Realmente bateu. Essa é a matriz A que havíamos trabalhado. Como vocês podem observar, a matriz A foi decomposta no vetor U, na matriz U, na matriz V e os autovalores. Vamos ver o próximo exemplo que havíamos trabalhado? Aqui vou trabalhar um pouco diferente. Vou criar um vetor 1, vou chamar de C, 0, 1 e 3. Vou fazer diferente aqui por uma questão didática, para passar mais informações para vocês. O vetor V2, 1, 0 e 2. Vou chamar V1 e V2. Ctrl Enter, Ctrl Enter. E agora, vou criar uma matriz A. A é igual a R bind V1 e V2. Para aqueles que assistiram os vídeos anteriores, eu usei algumas vezes o cbind. Aqui estou usando o rbind. O rbind ele concatena
por linha o vetor V1 e V2, enquanto que o cbind concatena por coluna. Vamos ver o que dá. Ctrl Enter. Vou chamar a matriz. Matriz A. Realmente, como vocês podem ver, é a matriz A. Vamos decompô-la agora. U, V e L. Será que vai dar resultado? Deu um resultado meio louco, mas é arredondamento de máquina. Vamos dar um round para arredondar esses valores e ficar bem claro. Tá aqui. Pronto. A matriz é a mesma. Será que se eu subtrair vai dar certo? A menos tudo isso aí. Tem que dar 0, não tem? Realmente os valores foram muito baixos. Vamos arredondar? Só por questão didática. Viu? Deu 0. Realmente foi decomposta a matriz. Vamos voltar ao texto. Aqui tem 3 matrizes para que vocês possam decompô-la, encontrando a matriz U, lambda e V, e provar que A é igual a lambda V transposto. Eu aconselho que vocês façam à mão para que vocês possam entender a matemática por trás dessas operações propostas pelo teorema. Além de desenvolver o ferramental matemático de vocês, vocês crescem também. Depois vocês conferem pelo software R. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.